Pessoal, vamos começar então já, tá? Bom, eu gostaria de deixar avisado que essa reunião, professor Onofre entrando, essa reunião será gravada, ok? Sendo gravada, ela será disponibilizada no nosso canal no YouTube, tá bom? Então, se você permanecer na live, nós entenderemos que para você não ter nenhum problema a reunião ser gravada, tá? Posteriormente, será disponibilizado o link, tá? Dessa reunião. O aviso está sendo feito justamente para nós não termos problemas posteriores com pessoas reclamando com disponibilizar um vídeo na qual ela faz parte, né? Ao público, tá? Disponibilizar ao público esse material, tá bom? Então, hoje nós teremos a palestra do professor Marcelo, né? O tema será beleza e bem, né? Entrelaçamentos entre o Roger Scruton e a obra do C.S. Lewis, né? Deixa eu só achar aqui o currículo do professor Marcelo. Bom, então nós vamos receber o professor Marcelo hoje. O título da palestra é Beleza e Bondade, na verdade. Entrelaçamento entre Roger Scruton e C.S. Lewis. O professor Marcelo é bacharel em música, mestre e doutor em artes pela USP, né? Como violinista, tem se apresentado na Europa, América do Sul e Estados Unidos, tendo sido discípulo de Albert Carvalho e Delton Leiden. Isso mesmo, Marcelo? Yeah. Com 30 anos de experiência como professor, há 6 anos trabalha na gestão cultural da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, o FMS, né? Então, hoje nós teremos a fala do professor Marcelo. Marcelo, você está com a fala, tá? Sinta-se à vontade e pode começar. Queridos, muito boa tarde aí. Uma honra estar com vocês. Alguns amigos aqui de Velha. Pessoal, tivemos um problema aqui, o professor Marcelo acabou caindo. Pronto, voltei, desculpa aí. Uma desconexão. Vocês estão me ouvindo bem? Alô? Estou ouvindo. Para mim o áudio está tranquilo. Maravilha. Bom, eu queria só fazer uma citação aqui. Nós estamos em não muitos, não é? Mas tenho grandes amigos aqui. Agradeço vocês pela atenção. Natália, especialmente, encontrei com ela lá em Ohio, quando fui dar um concerto lá. E ela estava fazendo doutorado e ela é daqui de Campo Grande. Aí tem a Marlene, que é aluna do curso de música, a Samia, que está sempre com a gente aí, o professor Onofre, Isaías, que já citei, a Vanilene. Então a gente vai falar um pouquinho sobre beleza aqui. E eu estou usando 2 grandes pesos pesados aí da estética cristã, que são Roger Scruton e C.S. Lewis. São 2 ingleses, e a nossa discussão hoje vai partir um pouco do que o Scruton explica no livro dele sobre beleza, tá? Eu fiz um resumo tentando abarcar algumas coisas que no livro não são abarcadas, mas para a gente transformar a nossa conversa em alguma coisa mais vívida hoje. Vou abrir aqui a minha apresentação. Peço só um segundo para vocês.
David, eu vou te mandar aí, ela não tá abrindo aqui, não sei por que eu vou te mandar aí, tá? Vou começar aqui, peraí. Vou mandar pro Davi aqui. Tava aberto até agora. Viu? Você consegue fazer por mim aí, David? Te mandei no WhatsApp, tá? Mas eu vou começando aqui a conversa. Queria fazer uma pergunta para vocês e queria pedir para vocês participarem aí, que é a minha primeira tela. Considerando, dentro de um espectro cristão, existe algo que não seja bom na criação, sob essa ótica cristã? E se a natureza é a criação de Deus e tem a sua assinatura, seu DNA, por que distinguir o belo e o feio nela? Essa é uma pergunta para vocês inicial, assim, uma pergunta para a gente começar conversando um pouco, tá? Nós temos aí cerca de 12 slides, assim, mais densos. Aí eu queria ouvi-los um pouco. Tem alguma coisa de feio na criação? Não tinha uma pergunta mais fácil, não? Eu acho que na criação dada, da maneira como nós temos ela hoje, até mesmo aquilo, eu acho que muito mais, não sei se seria uma coisa feia em si, mas algo também não tão agradável seria o sofrimento que existe na própria natureza, né? A natureza caída e o padecimento dela e o sofrimento por isso. Eu não sei se isso seria feio ou seria algo que teria essa implicação estética, mas o Isaías coloca uma questão aí, né, de Gênesis 1, né, que vai aparecer aqui no meu texto, tá? Que é assim: então viu que era bom. Então, em todos os momentos da criação, todos os dias da criação, Deus avalia a criação e diz que é boa, né? Aí teve a queda, né? A queda trouxe uma segunda. A gente estava falando disso hoje na igreja de manhã, na EBD, né? A queda trouxe uma segunda natureza, uma natureza já decaída, né? Degradada. Então, dentro desse ideário cristão, não sei quantos aqui, se todos estão dentro dele, mas eu estou falando assim, eu estou abrindo dentro dessa hipótese, né? A gente tem uma natureza e tem uma. Obrigado, Davi. É o segundo slide, tá? A gente tem uma natureza e tem uma. E tem uma queda na natureza. E depois da queda, ó, a minha segunda pergunta: a natureza depois da queda é a mesma do Éden? E sua beleza foi alterada? Porque assim, eu penso sempre, o Isaías está colocando, né? Que são até uma visão doiveriana aí, né? Caipiriana, doiveriana, né? Criação, queda e redenção. Então, porque nós vamos tratar aqui de beleza, vários tipos de beleza hoje. E aí eu queria só alertar, aguçar a imaginação daqueles que são crentes, né? Cheio de Kuiper, mas não é o Kuiper hoje, não. É mais Scruton mesmo, viu? Então, para alertar essa visão de que existe uma beleza assim na natureza, é uma beleza que tem o DNA do Criador, mas que ele é uma beleza que está, digamos, condicionada a uma situação decaída, tá? Aí, ó, então, todas as formas são belas, todas as pessoas são belas à sua maneira, e todas as obras de arte são belas do ponto de vista do seu autor. Não, eu não espero resposta de vocês, tá? Mas eu queria que vocês guardassem isso no coração, porque o mote hoje é esse, né? Que tudo é belo. A gente pode seguir, Davi, para o próximo slide? Então, como distinguir o bom e belo barra bondade e beleza? Como a gente consegue distinguir isso? Para começo de conversa, esse processo que é o que o Isaías falou, citou aqui, ó, a beleza pura é impassível de avaliação. Nós não temos como avaliar a beleza sem condicioná-la a algum contexto e a algum critério. Isso é tanto verdade que o próprio Deus, que é digamos, é o absoluto para os cristãos, ele, quando faz a criação, avalia e vê que é bom. Então, esse processo
de avaliação, ele é um processo natural do ser humano. As pessoas hoje fogem de olhar se uma coisa realmente é bela ou não é. Elas vão dizer, ah, não, tudo é bom, tudo é bonito, tudo está valendo. Isso não tem nada a ver com aquilo que a gente vê na postura divina em relação à própria criação. Então, assim, o artista deve sempre avaliar a sua própria obra a partir de critérios e o receptor, né, o interlocutor, também tem esse mesmo direito. Aí a gente chega aqui, ó, uma primeira formulação de avaliação da beleza. Ó. A beleza só existe por julgamento estético, e esse pressupõe, do ponto de vista do sujeito, observador, primeiro, percepção do objeto, fato a ser avaliado. Então, assim, Deus só pode dizer que é bom aquilo que ele viu que é bom, aquilo que ele notou que é bom, que ele experimentou que é bom. No nosso caso, você só pode dizer que uma pintura seja boa se você viu a pintura. Senão você não tem o que dizer. A música, você tem que ter ouvido a música. O sabor, você tem que ter sentido o sabor. Então, nós estamos falando aqui de um ponto de vista ainda muito primário. Olha lá, C.S. Lewis, quando vai falar do cristianismo puro e simples, ele parte do V0 lá, de um ateísmo. Nós estamos partindo aqui de uma experiência estética primária. Como é que você vai tê-la para você avaliar? Você precisa primeiro perceber o objeto. Senão, é vazio. E a tua percepção, então, tem que estar aguçada para aquele objeto, né? Você tem que realmente focar a tua atenção nela. Depois, quando você perceber o objeto, o teu intelecto vai agir sobre o objeto a partir dos seus valores e critérios. Ok? Então, você precisa ter valores e critérios para julgar o objeto. No caso ali da criação do Gênesis 1, você viu assim e viu que era bom. Então, Deus tem os próprios critérios, é o nosso absoluto de bondade, de beleza, de virtude, de tudo, né? É o absoluto. E ele julgou que era boa a criação, aquela criação imaculada. E depois, existe um método cognitivo com etapas para aplicação desse critério, porque nosso cérebro não é o cérebro divino do absoluto. Então, nós temos que criar essa metodologia de avaliação, que pode ser ampla, pode ser imediata, mas existe sempre uma metodologia. Então, existe um sentido, um critério prévio e uma metodologia. É muito interessante que esse processo ele funciona o tempo todo, em tudo que a gente avalia. Ele pode funcionar melhor ou pior, ou seja, você pode ser um bom avaliador ou um mau avaliador, mas que ele funciona, ele funciona. Você tendo consciência ou não. Ó, eu coloco embaixo, ó, todos realizamos essas avaliações o tempo todo, mas nem sempre estamos cientes do processo e de nossos critérios. O mais interessante que eu encontro são pessoas que têm certos critérios em si e quando vão julgar a obra de arte usam outros critérios. Isso é muito comum, infelizmente, né? Se você tem um filósofo aí, um filósofo brasileiro, um pouco maldito, né? Que é o Olavo de Carvalho, vou chamar isso de paralaxe cognitiva. Ele é tido como maldito por mas que a paralaxe existe. Quer dizer, o sujeito diz que, olha, eu acho muito importante pintar a parede. A hora que ele vê uma parede pintada, fala, que horror, pintou a parede. Você fala, mas você disse que valoriza pintar a parede? Mas essa parede não. Você fala, bom, então assim, ó, nós precisamos ter consciência de que em arte, ou em beleza, muito mais que arte, ou em bondade, você vai olhar para um objeto, pode ser um fato, um ato, uma história, um poema, um livro, seja o que for. Você vai tomar contato com ele a partir dos seus sentidos, você vai aplicar os seus critérios e nessa aplicação existe um método, com gradações e valorações, enfim. A formação de nosso critério é pessoal e cultural e constitui um processo tão complexo, rico e aprazível quanto a construção da nossa própria personalidade e nosso caminho pelo mundo. Então, assim, você escolhe a pessoa que você quer ser, por menos que você queira aceitar isso. Então, você escolhe os seus valores. A gente tem um momento que herda tudo dos pais. Depois tem um outro momento que a gente fica adolescente e vai realmente balançar se a gente quer ou não quer, se a gente é aquilo mesmo, ou se a gente não quer, o que a gente concorda. Então, muita coisa do que minha mãe fazia, o meu pai fazia, eu realmente resolvi que não queria. Outras, eu sou igualzinho. Outras, eu acho que eu tive que pensar sozinho porque no tempo deles não tinha, ou porque não era a prioridade deles. Mas isso não quer dizer que eu não seja o sujeito ativo das minhas escolhas. Aí vai se ligar muito à visão de Adão, por exemplo,
com relação à moral. Ele tinha livre-arbítrio para escolher. Caim foi advertido por Deus: não vai matar teu irmão, cara, porque você tá triste. Ele foi lá e matou. Ele escolheu matar o irmão. Matou e ocultou o cadáver. Não queria nem saber, não queria nem enfrentar a consequência daquilo. Então, assim, nós temos que encarar a verdade de que o nosso critério, o nosso processo de avaliação das obras de arte e dos atos em si, elas partem daquilo que a gente constrói e nós construímos em nós mesmos. Então, isso é muito importante. Agora, nós vamos falar um pouco sobre a construção desses critérios e sobre cultura mesmo. Vamos para frente, Davi? Beleza natural, beleza moral e beleza artística. Então, assim, ó, vemos a natureza e seus fenômenos como belos ou horrendos, e podemos divergir quanto a essa avaliação. Vemos atos como belos ou feios. Vemos objetos comuns como belos ou feios. Vemos formas humanas como belas ou feias. Vemos obras de arte como belas ou feias. Tudo depende do julgamento, aquele julgamento que eu falei no slide passado. Se a beleza depende do julgamento e de um contexto, podemos realmente dizer que existam coisas belas em absoluto? É uma pergunta, não é? Mais uma vez, eu tô me apoiando aqui no Roger Scruton, tá? Para fazer essas perguntas. Para o cristão, como deveria ser a formação do seu critério de beleza? Então, assim, vocês veem que eu tenho falado aqui até agora como um cristão, porque essa é uma live independente, não é da universidade, nem da igreja o Davi que está organizando isso. Nós vamos ter um projeto de falar de C.S. Lewis na universidade, aqui na UFMS. Lá eu tenho um trabalho para reitor e tudo, mas aqui eu estou falando livremente, né? Não é academicamente. Mas estou com um compromisso com a verdade, né? Então o que a gente vê é que a gente tem várias classes de beleza, tá? Algumas vão ser absolutamente morais. São belezas que a gente enxerga nas pessoas, a gente enxerga nos atos. Outras são formais, a gente vê pessoas como belas, vê quadros como belos, vê poemas como belos. E a arte, então, ela vai congregar tanto a beleza formal quanto a beleza moral. Então, assim, ela vai ter essa coisa da beleza natural, que é forma pura, e essa coisa da beleza moral. Eu queria voltar aqui para perguntar para vocês, mais uma vez falando da natureza, se tudo que tem na natureza é de fato belo, né? Quando vocês olham para o pôr do sol, é muito fácil vocês pensarem, né, na eternidade disso, em como isso se repete desde a criação. É muito bom, né? Mas quando a gente olha para uma catástrofe tipo um tsunami, ou como foi o dilúvio, a gente fica se perguntando da beleza disso, né? E idem para o mundo animal, né? Você pode ver beleza num leão, por exemplo, a figura da força e da majestade, né? Que reina na mata. Agora, a mesma beleza você não vai ver num vírus, né? Agora a gente está vivendo um momento aí de um vírus fazendo bagunça na cabeça das pessoas e no corpo das pessoas. Então, assim, a beleza da natureza, ela é uma beleza contextual também, não é? Ela precisa de critérios e contextos para você dizer que ela é bela. Ela não é bela em absoluto. Mas eu queria salientar, então, que a gente tem uma beleza natural, uma beleza moral e uma beleza artística que vai construir um objeto que tenta abarcar essas duas belezas. Um quadro, um poema. Neles você vai ter forma e você vai ter conteúdo. Nele, né, no objeto artístico. E ele vai ser passível de uma avaliação desses dois aspectos. Para frente, Davi. Aí, assim, eu termino fazendo uma pergunta cristã. Você já parou para perguntar se o seu critério de beleza é convertido? O que seria isso?
se a música que você ouve de fato tem a beleza que o criador diria que é bom. Então, assim, ó, beleza, prazer e contentamento. A gente vai notar que o nosso tempo é um tempo em que as obras de arte são avaliadas pelo prazer que elas nos dão, pelo contentamento que elas nos dão, e nem sempre pela beleza que ela nos dá. Então, eu vou separar um pouco agora aquilo que é prazer daquilo que é belo. E esse é um processo doloroso para todos nós, porque nós estamos acostumados a achar bonito aquilo que nos dá prazer. Ai, ai, ai. Isso é um problema em arte. E eu vou dizer para você que uma arte que desagrada também é um problema. Não, a arte não foi feita para desagradar, mas pensar que ela foi feita simplesmente para agradar, para dar prazer, é querer muito pouco dela. Então, e a gente vai chegar no final notando que a arte está muito enviesada, né? A minha leitura final aí. Então, assim, ó, beleza, prazer e contentamento. O que julgo me faz sentir bem é bom? Então você ouve uma música, se sente bem com ela, então ela é boa, é bela. O prazer que eu sinto é belo? O prazer que eu sinto de ver de assistir um filme, de ver um herói vencendo. Tem prazer que seja feio? Não belo? Mais que isso, tem beleza na dor? E existem formas permanentemente ausentes de beleza? Que formas são essas? O quadrado não é belo. O triângulo é horrível, não faz triângulo. Existe isso? A flor negra? Entendeu? É uma pergunta que nós não nos fazemos, não é? Porque nós fomos impelidos a pensar que é tão complexa essa relação entre beleza, contexto, critério, que é subjetivo, critério de fato, e prazer, que é melhor não olhar para isso. Então, se vocês olharem para a história do pensamento, a estética viveu por 2.500 anos. E agora, no fim da segunda metade do século XX, ela morre. Desde Pitágoras, ela existe como disciplina, para se pensar o que vamos escolher da nossa vida, da nossa cultura. Mas no século XX ela morre. Ela quase que é decretada a falência da estética. A estética como disciplina para a educação, então, aí acabou. Agora, essas perguntas que estão aí, elas são muito difíceis. Cada uma delas daria para a gente abrir aqui um leque. Não sei se a gente encerraria o problema. Só que elas, como conjunto, essas perguntas, nos fazem pensar que existe, sim, uma beleza que não dá prazer, num primeiro momento. E que conduziria para nos tornarmos pessoas melhores. Existem prazeres que não têm beleza. Então, assim, aqui caberia uma discussão mais aristotélica, talvez tomista, que eu não vou entrar, tá? Esse aqui é o fulcro do Tomás de Aquino, a beleza virtuosa, né? Eu não vou entrar por esse caminho. Eu tinha uma aula sobre virtude e beleza, mas eu não vou entrar por esse caminho por enquanto. Davi, eu vou pedir para você adiantar o próximo slide, para a gente conseguir entender, assim, minimamente, aquilo que passa hoje na cabeça, por exemplo, dos nossos alunos, ou na vida prática. Nós temos diversos prazeres. Nós temos que distinguir se há beleza neles ou não. Então, a beleza, ela precisa, para sobreviver com beleza, de um julgamento moral e ético. E o prazer, ele é um prazer, ok? Depois você aplica o julgamento moral e ético para ver se ele é um prazer belo, ou se ele é um prazer virtuoso, mas que ele dá prazer, ele dá. Então, assim, os primeiros prazeres são sensoriais. Eu coloquei vários aqui, ó. Chocolate quente no frio, coca gelada no verão, taça de vinho, picanha na brasa, gordinha, banho morno no frio, piscina no verão. 1 hora a mais de sono de manhã, tirar um sapato ou uma roupa apertada, ver uma paisagem impressionante, sentir o efeito do analgésico na dor, está com dor de cabeça, toma um remédio, melhorou.
o beijo da esposa. São coisas que dão muito prazer. Você não precisa pensar muito nisso. Você ganhou, tá gostoso. Muito difícil de dar errado. Você tem que. É porque é muito sensorial. Aí nós temos assim, e esses prazeres que eu falei acima, eles podem ser mais ou menos virtuosos, depende do excesso. E aí, assim, nós vamos conversar um pouco sobre vício e virtude daqui a pouco, mas vocês veem que são prazeres. Para além disso, você tem prazeres de autoafirmação, que nós usamos como um pedaço do nosso orgulho da existência. Lembrando que o orgulho, aquele de querer ser tão grande quanto Deus, foi o que levou Adão a comer o fruto proibido. Ah, quem falou? Papai Eva levou lá e falou: quer saber, cara? Igual Deus. Foi isso aí. E assim, essa coisa de você querer ser autossuficiente. Tão autossuficiente que é melhor que os outros, você não precisa de ninguém, porque eu sou muito bem, porque eu me basto. Aí, assim, é um prazer real do ser humano, se sente feliz com isso, ó. Concluir uma tarefa difícil, ganhar o jogo de xadrez, ver o Coringão ser campeão, pessoas rindo da nossa piada, você contou uma piada, todo mundo ri, pessoas aplaudindo nossos atos. Eu sou músico, né? Tô acostumado a ver as pessoas baterem palma. É gostoso, não é ruim não. Ver o filho crescer ou sentir-se dono de um carrão ou de uma casa, esse é um sentir-se. Você fala, cara, tem um carrão aqui, põe mais pra fora assim, ó. Que Deus me deu, que dá de Deus. O cara fala que é Deus, mas na verdade ele tá feliz que ele tem um carrão. Então essa sensação de você ter dos outros não terem. Sentir-se moralmente superior por cumprir tarefas religiosas, porque eu vou no culto de manhã, porque eu vou na missa, porque eu tomo ceia, porque cara, esse é um prazer completamente de se sentir melhor que os outros. Comprar roupa de grife, reclamar dos próprios defeitos, reclamar os próprios direitos, eu digitei errado lá, ou de outrem, se falar que não sei o quê, papapá, o Davi tá me zoando aqui do Coringão. Ou então, ofender ou bater em alguém que merecia. O cara merecia apanhar, você foi lá e deu um soco na cara do cara, porque ele merecia. Aí você gritou, falou um monte de verdade na cara. Cara, que gostoso. Uf, como eu sou melhor. Eu sou bom pra caramba. Esses prazeres advêm da nossa autoafirmação. Nosso desejo de sobrepujar ou sobressair como bom. O análogo aos bons. Aqui tinha dado uma digitação, né? Sobressair nossa autoafirmação perante os outros. Então, assim, essas coisas em si, muitas delas são boas. Mas quando tomadas desse jeito, como autoafirmação, você vê que se torna um prazer indesejado. Mas é um prazer. E agora é o que eu estou falando. Motivado pelo jeito certo, são muito bons. Agora, a competição é esse tipo de prazer da autoafirmação colocada no nível bem baixo que nos leva adiante. Então, assim, algumas coisas dessas são, digamos, menos perigosas que outras. São menos nocivas para o outro, mas elas fazem parte da vida, porque algumas pessoas se esforçam mais mesmo que outras, mas a virtude ou o defeito vai estar justamente naquilo que motiva o prazer. Seja lá o que for, são prazeres, ok? Vamos para frente, Davi, tem mais prazeres aí. Nós temos prazeres transcendentais e morais, esses são mais bem vistos, né? Cultuar e adorar, você vai para a igreja, você não vai porque você tem que ir, porque é religioso, porque hoje é domingo, dia de culto, dia de missa, porque eu vou na missa sempre. Não, você vai lá porque você vai adorar o seu Criador. E ninguém pode tirar isso de você. Ah, é um grande prazer, né? Fazer boas obras. Se você faz por esse motivo, que você vai ajudar o outro, e você sabe que é um ato de piedade isso, ver a justiça. Eu estava com um português de Madagascar. Se estabelecer no cotidiano político é um prazer. Não é um prazer de eu vou ganhar porque agora o meu candidato ganhou, porque vocês vão ver. Esse é um prazer bem, bem tosco, assim, bem. O prazer grande é você saber que aquela pessoa que está ali é a que melhor vai fazer a vontade de Deus. Ou a que mais justa vai ser. Então,
você vê a justiça no campo profissional, no campo familiar. São prazeres transcendentais e morais, são prazeres de ver a justiça sendo feita. Esses são grandes prazeres, né? Estão ligados às virtudes morais aí. Aí nós temos prazeres estéticos. Nos prazeres estéticos, você vai aplicar tanto o prazer da sensação quanto o prazer moral sobre uma obra construída. A obra pode ser um filme, pode ser uma música, pode ser o dançar de uma música, pode ser o cantar de uma música. Então você pode ser tanto passivo, um admirador ou um observador da obra, como você pode ser a pessoa que faz. Nos dois casos, são prazeres estéticos. E depois que você faz, e enquanto você faz, você vai precisar de uma avaliação mais profunda, que vai envolver tanto processos racionais quanto morais. Quando eu estou falando racionais, eu quero dizer o que com isso? Processos que estão ligados a coisas mais humanas, do fazer. Processos que estão ligados ao métier de como se dança, de como se canta, de como se compõe uma canção, enfim, o métier da compreensão daquilo também. Então, de você entender aquela língua, de você entender aquela linguagem, de você entender aquela estrutura. Então, esse processo estético, ele já é uma beleza ulterior do ser humano. Assim, aí eu tenho que ressaltar por fim que há prazeres estéticos menos profundos, mas que são estéticos ainda. Que a gente tá, assim, é a estética mínima, vamos dizer assim. O Scruton chama de beleza mínima no livro dele. Decorar a sua casa ao seu gosto, arrumar a mesa do almoço bonitinha, colocar os talheres. Ah, que frescura! Não, cara, você quer almoçar bonito, é uma cerimônia, né? Você tá grato pelo alimento, você vai colocar beleza naquilo. Por exemplo, você combinar a sua gravata com o seu terno, pôr a gravata cor de abóbora e o terno marrom. Vai ficar bom pra caramba. Fala, mas o que tem? Cara, é estético isso, entendeu? Aí as mulheres têm mais isso, né? Combinar a unha, arrumar o cabelo. Então, assim, você tem isso como um prazer natural e benéfico, e você pode atrelar isso a esse prazer de autoafirmação. Davi, você pode mudar a tela, tá? Obrigado aí. Você pode atrelar isso aos prazeres de autoafirmação. Então, você vê que os prazeres, eles estão aí abertos, mesmo os estéticos, a uma avaliação, principalmente, né? A uma avaliação moral e uma avaliação do como se deveria fazer isso. E esse como se deveria é uma construção humana e cultural de gerações, que a gente vai trazendo com a nossa formação. O Davi tá brincando com as meninas aqui, né? Mas assim, ó, aí a gente vai distinguir um pouco o prazer e a beleza. Hoje a confusão é enorme, né? Você vê um menino dançando funk, ele se sente bem dançando funk, ele acha que aquilo lá é arte e que tá tudo certo e bola pra frente. A Samila tá brava aqui. Bom, é isso aí, o look perfeito, mas é o que eu tô falando, é um prazer estético plausível e louvável a mulher se fazer bela, ela se cuidar, é um prazer. Eu sou casado, eu tô com ela há 30 anos, basicamente. Vai completar agora, tá 93, a gente começou. E eu admiro, cara, o cuidado dela, o capricho, os cremes, entendeu? Eu acho legal. Pô. Por quê? Porque, de certa forma, você faz a beleza, você vai sempre fazer para o outro, né? Então, assim, eu, por exemplo, estudo violão, estudei horas. Você estuda violão para tocar para os outros, não é para você, não é? Nossa, como eu sou bom, porque eu toco pra caramba. Porque... Claro que você tem esse zelo de ser você, como as mulheres têm, mas é um zelo que você vai entregar para os outros, sem se ufanar. Se a gente fosse teologia dentro, né? O Paulo diria que seria tudo para Deus, né? É bem bonito, né? Quer comais, quer bebais, quer façam qualquer coisa, façam para a glória de Deus. Isso é bem bonito, bem bonito. Mas quando você traz para o mundo, digamos, social, cultural, que você tem várias religiões, pelo menos você tem que admitir que você fazer para os outros e não para a sua própria glória já é bastante. O nosso tempo é um tempo pouco virtuoso, né? Parece que tem que comer a cabeça do vizinho. Da tartaruguinha, se lembra? É estúpida! Aí outra vai come a cabeça da outra. Horror.
Bom, agora como é que a gente distingue beleza de prazer? Eu já dei aqui todos os toques, a gente vai só fechar aqui. Ó. Beleza é sempre estética. Mesmo quando tratamos de beleza de fenômenos da natureza, da beleza das pessoas, das histórias, dos trabalhos acabados ou em andamento, faltou um N lá, um M. Lâminas de laboratório, experimentos, construções de textos acadêmicos, da beleza das obras de arte, filmes, quadros, em todos os casos a beleza é contextual e depende de critérios do sujeito para ser avaliada. Então, assim, beleza, a ideia de beleza não é só sensorial. Nunca é só sensorial. Ah, eu senti. Ah, esquece. Não é isso. Se você só sente, se você não está pensando em nada, se não passa muitas coisas pela sua cabeça, não é beleza, não é. Agora, às vezes passa bem rapidinho, né? Então, isso, agora sim, ó, o prazer estético da experiência do belo pode articular outros prazeres mais sensoriais. Como assim? Você pode ter um prazer estético que te faz sentir bem no momento que você precisa sentir bem. Então, por exemplo, música consoladora. Você pode estar triste e por uma música ela te consola. Isso faz parte da função da arte. Então, assim, não é que a arte é uma coisa abstrata que só serve para ela mesma. Ela serve no mundo prático. Sensação vicária da vitória do herói na epopeia. Então, você assiste um filme, aí o cara foi lá no final e ele... o X-Men ganhou, tá, as crianças ficam doidas. Por quê? Porque a justiça é estabelecida. É uma boa analogia. Isso faz bem pro ego. Você fala, puxa, eu tenho que ser herói, eu tenho que ser correto, eu tenho que fazer as coisas certas e tal. Você vê um quadro colorido, ele não é só uma coisa, ele fica bonito na parede. Você se sente bem, é puramente sensorial, mas ele já tá bem lá. Eu tava falando pra Ana outro dia aqui em casa, falei, amor, falta um quadro amarelo na parede. Por que é amarelo? Aí combinamos que era amarelo. Aí a gente foi buscar um quadro amarelo e bonito. Então, assim, às vezes só uma composição é muito mais sensorial do que outra coisa. Bola pra frente, Davi. Aí vem a arte. A arte, ela hoje, na nossa visão, é composta de dois tipos de objetos. Objetos comuns que foram adornados e planejados tão perfeitamente, tornam-se obras de arte, como igrejas, quadros, retrato. Então, cara, o rei, na Idade Média, falou assim, ó, eu queria um retrato meu, contratava um pintor, ele queria ficar com a cara bonitinha, para todo mundo ver, queria ter uma cara dele na parede. A função era essa. Mas tinha toda uma discussão estética, uma discussão psicológica de quem seria esse rei, o pintor ia fazer isso, né? Então, assim, é funcional e, ao mesmo tempo, é uma obra estética. Para você olhar muito além daquilo que a fotografia te daria. O Bach fazia suítes para danças, fazia um alemã, mas não era para dançar, é para você ouvir e pensar, pô. Não era para dançar. Mas era uma dança também. É como se fosse um samba não sambável, né? Então, assim, você vê que em muitos aspectos essa mudança vai ter muita relação com o sagrado. Uma câmara mortuária para os egípcios, eles enfeitavam tanto que viravam obra de arte. O vitral de uma igreja. O catolicismo tem essa arte de fazer santo, né? Fazer santo de madeira, de pintar. Santo. Então, assim, isso é uma arte funcional, ela tinha uma função, mas depois ela vai... Tapeçaria, por exemplo, né? A tapeçaria no Oriente é muito forte, mas ela é uma arte, assim, ela passa um pouco da questão funcional de um tapete bonito. Você for no Louvre, tem tapete lá exposto. Por quê? Porque eles dão testemunho de uma cultura, de uma época, eles têm uma discussão mais profunda, mas, é só um tapete. É um tapete, mas não é uma coisa banal. E aí a gente tem objetos construídos. A segunda possibilidade, a primeira seria adornar um objeto até que ele ficasse tão bem. Mas tem objetos que não servem para nada, servem só para você ver e achar bonito. Vários, uma escultura, um quadro, uma música. A música é o mais abstrato de todos, né? A música sem texto, então, é muito abstrato. Né? Para que você faz isso aí? Você fica olhando aquele monte de gente, tudo tocando, um monte de violino, para ficar bonito, certo? É muito abstrato. Esse talvez seja assim, o melhor exemplo de uma obra de arte feita só para beleza. E aí, tudo aquilo que a gente está falando vai incidir, né? Avaliação moral, avaliação estética. Agora, quando você vem para a música, aí eu vou pegar no pé de vocês, o que seria uma música mais moral do ponto de vista cristão? Esquece o texto, eu estou falando da construção sonora. Fica a pergunta aqui, depois a gente abre.
Queria chegar aí com 50 minutos, matar isso aqui, né? Então eu tenho que correr isso, eu tenho mais 15. David, vamos para outra lâmina lá. Tá. Então tem umas coisas que são enfeitadas até ficar bonitas, e tem umas outras coisas que foram feitas já para ser objeto artístico. Cara, eu vou lá na feirinha, no Recife, e eu vou comprar aquele jacarezinho. Eu venho aqui em Campo Grande e compro uma capivarinha de biju. Que raio é isso aí? É um artesanato. É uma coisa feita para embelezar o cotidiano, mas ela é feita à mão, ela tem uma tradição cultural do lugar, ela tem, ela foi enfeitada, ela não é uma coisa sem demanda, digamos, estética, mas ela é mais ou menos funcional, né? E a gente compra para usar e compra para enfeitar um pouquinho, e também é uma lembrança daquele lugar, é um souvenir. Então, assim, o artesanato ele vai ficar sempre no meio do caminho entre a arte, puramente, e muitas vezes ele ganhou status de arte com o passar do tempo pela qualidade das obras. Então você pega um cara muito bom de vou dar um exemplo na dança, né? Você tem o Madureira lá, Antônio Madureira. Ou aquele cara que é brincante lá do Recife, eu vou lembrar o nome dele. Se alguém lembrar, me ajuda. Eu vou lembrar o nome dele. Que faz arte memorial. Então, assim, o cara era um passista de rua, mas se especializa até que aquilo vira uma obra de arte. Se você pegar o Cururu e sobretudo os pagodes do Tião Carreiro, cara, era música de catira, de festa, de folguedo, até que os caras descolaram e fizeram umas canções que começaram a ser digamos, um retrato tão bem feito de um lugar e de um tempo que vira uma obra de arte. Você vai dizer a mesma coisa das canções do Luiz Gonzaga. Então, assim, as coisas partem de um artesanato, de uma coisa mais para o uso e vão passando para esse mundo mais da estética. Mas qual que é o critério para você dizer que é arte? A gente vai ver no próximo slide. Agora, aí nesse mesmo ponto tem o kit. Coloquei aí, Davi, você consegue colocar esse do Edu aí, do kit? Queria mostrar um pouco. É difícil você separar o kit do não kit. É porque é meio cruel você falar que uma coisa é kit, né? As pessoas não se veem kits. Tá bem embaixo aí, ó. Isso. Tem que recortar e colar aí. O que acontece? O kit é um enfeite tão... Nossa. E ele é muito reproduzido. Então, assim, ele é industrial. E ele mistura coisas que culturalmente não tem nada a ver. Então, você vai misturar uma onça com um leão no mesmo quadro. Você fala, cara, uma onça e leão não tem nada a ver. E aí você vai colocar uma coisa de praia aqui em Mato Grosso do Sul, uma estampa de praia super colorida, e a mulher se veste de onça. Você fala, cara, não tem nada. O que tá... É um caos. Esse é o kit. E é um enfeite malajambrado e muito enfeitado. Normalmente vamos pensar nos kits, um pinguim em cima da geladeira, né? Esse é o máximo do kit. Aí tem o quadro do menino chorando, que é o que o Davi vai colocar pra gente aí. O menino chorando, tão triste. O kit tem uma coisa de ser tão sentimental que você fala, nossa, desgastou já. Então o kit tem essa coisa do desgaste. E o kit pode ser, digamos, a gente chamaria de brega aqui, né? Então é o cara, a coisa muito sentimental. Às vezes por exemplo, uma ópera pode chegar na beira do kit, né? Fala, ópera, não, tem ópera que é difícil mesmo de ouvir. Às vezes as canções... Eu lembro de um kit assim, em música. Agora, o que era na vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer. Você só me... Assim, não é que é feia, né? Mas é um monte de material. Dá para visualizar aí? Não dá, Davi, ainda não. Tá, eu vou colocar aqui na apresentação. Tá, manda ver. Normalmente, quando você tem uma carga sentimental cujo o conteúdo, o objeto não dá conta dela, é muito difícil de você definir o kit, mas quando você olha e fala, esse kit é brega, né? Sabe o que você pode fazer, Davi? Copia o link, cola aqui no chat, o pessoal pode olhar em casa depois. A gente vai adiante aí. Vou colocar aqui, eu vou voltar para a apresentação. Isso, volta para a apresentação, a gente vai para o fim, depois o pessoal dá uma olhada no kit aí, Davi, beleza. Se vocês quiserem olhar o kit aí, tá colado aqui o link.
Mas assim, então fica a pergunta, tá, tem artesanato, tem kit, mas o que que define uma obra de arte? Olha o kit aí, ó. Ah, la cuenta! Esse é o kit. Não quer dizer que seja feio, mas é uma coisa tão desgastada, né? É uma coisa que você vai encontrar em lugares onde não deveria estar, entendeu? Você pode encontrar lá no terreno uma foto, um quadro desse na parede que a pessoa achou bonito. Agora, o kit tem uma coisa. Exatamente, isso aí você falou, o menino cheirando é um clássico. Você vai encontrar em vários lugares que não tem nada a ver com esse menino branquinho e tal. Ele tem o kit tem uma coisa de disfunção cultural, né? Você não tem nada a ver com a tua cultura, mas ele tá lá, um flamingo. Esse site é divertido, tem várias coisas kit. O mundo é feito de contradições. No final das contas, isso vai se afirmando, né? Davi, vamos voltar lá para a apresentação para a gente. Obrigado. Pode seguir o próximo aí. Aí. Arte que impacta. A melhor ou pior? Então, assim, ó, nós vivemos um tempo ó, que o relativismo subjetivo na avaliação artística é a maior ameaça ao desenvolvimento estético do indivíduo. Então, o indivíduo ele se desenvolve esteticamente, ele vai melhorando esses critérios, ele vai escolhendo os que são realmente ele quer que esteja, vai largando os que ele não quer que esteja nele, é um processo contínuo. Agora, quando a pessoa diz para você que não tem melhor e pior, você larga a mão do teu caminhar estético e você vai ficar na mão de alguém, né? Alguém vai te empurrar qualquer coisa, porque aí você está à mercê de tudo. Eu acho que, assim, na minha visão, a educação artística deveria trabalhar o mais forte possível na formação desse critério estético, dando espaço para o sujeito, para o indivíduo. Mas não é o que você vê na escola hoje, não. Ó. Se, do ponto de vista do autor, sua expressão será legítima, do ponto de vista cultural, coletivo e do indivíduo, essa expressão deve ser balejada com o que chamamos de tradição, avaliada por nossos valores. Gente, é assim, ó. Você pode escrever o que você quiser, rabiscar o que você quiser no papel e ficar feliz, se sentir bem, falar, pronto, raio da catarse, eu fiz. Mas daí para você dizer que isso é uma obra de arte, é uma outra história, entendeu? Esse é o nosso caminho aqui, ó. A representação de vícios e mazelas da humanidade em uma obra artística é desejável à medida que podemos colocar esses indesejáveis traços da nossa existência em perspectiva, para em tempo oportuno e na vida factual tomarmos melhores decisões. Então, assim, ó, você vai ver uma tragédia, eu sempre vou falar disso aí, tem o Iago, lá no Shakespeare. O Iago é mau. O Iago, cara, difícil é uma personificação do mal tão boa quanto o Iago. Mas você tem que entender que o Iago, ele reúne todos os traços da maldade para você olhar para lá e ver quais te pertencem. Não para você afirmar a maldade, para você fugir dela. Então, assim, a construção de um personagem ou de um sentimento, ela pode ser muito útil para uma pessoa inteligente desde que ela saiba usar. Você assistir a Alice Schindler com os horrores do nazismo é importante para você saber onde o ser humano chega. E como pode ter redenção naquele momento. O Schindler vai se redimindo, né, no filme. E você sai com aquela sensação de nazismo horrível. Mas não é para você gostar do nazismo. É para você entender o nazismo, sentir, viver o nazismo. Então a obra de arte tem isso. Ó. Assim, a arte é absolutamente necessária para o desenvolvimento pessoal, pois permite ver-nos em perspectiva. Você vai se ver lá. Você vai ver um pedaço de você que você não quer ver. E você vai poder dialogar com você mesmo e com a sua moral. Cara, a arte é muito importante nesse sentido. As obras de arte são produto da necessidade de expressão de seus autores, mas aí vem a outra tela. Isso é importante a gente pensar. Buscamos nos expressar e nisso temos prazer e orgulho, mas nem todos os produtos da necessidade de expressão podem ser tomados seriamente como arte, no sentido educacional que citei acima. Mas são legítimos como expressão e representação social de afetos. Então, assim, ó, é o que eu estou tentando dizer para vocês. Vamos pensar uma coisa assim, ó, rap, ritmo e poesia. Não é nem música, ele não pretende ser música. De saída, ele não é música. Ele tem a representação de afetos, ele traz o prazer de você poder falar de uma injustiça. Esse senso de justiça que o rap traz é muito importante para o cara que está falando. O outro que está ouvindo também se sente bem, se sente incluído.
mas dizer que uma coisa é arte é uma outra história. Você vai pensar. Agora, eu não estou falando para vocês nem que não seja. Estou falando que a gente tem que olhar com um pouco mais de cuidado antes de a gente sair botando a mão falando que tudo é arte. Então, assim, ó, muito do punk rock e do rap são expressões legítimas e até carregam a beleza da sinceridade. Mas em seu uso educacional, são pouco aconselháveis pela quantidade de violência e ódio que carregam. Eu tinha colocado o primeiro só o punk rock, depois eu pus o rap, né? Então, assim, ó, essas coisas, é, você vive o dia todo, elas estão aí, elas estão sendo, digamos, circuladas e estão sendo aceitas sem nenhuma reflexão sobre o impacto delas sobre o ser humano. Assim, toda arte deve ser a expressão sincera do autor, mas nem toda expressão deve ser tomada seriamente como arte, ou como arte canônica. Agora a gente vai falar o próximo usar de arte canônica. Ainda que possa nos dar prazer e orgulho, e ainda conter aspectos da arte, como quadros dos filhos, uma poesia local, uma canção popular feita por um aluno que ganhou notoriedade. Então, assim, ó, meu filho pintou lá um negócio, eu pus na parede. Eu tenho que saber que é a pintura do meu filho, cara, não é o Picasso, entendeu? Ele pode até ter uma função lá, mas eu tenho que saber que aquilo traz um impacto sobre os outros que é distinto de uma obra de arte maior. E não quer dizer que não possa enfeitar. Então, assim, o mesmo com uma poesia que eu possa fazer para minha esposa, o mesmo com um aluno meu que, sei lá, fez sucesso com uma música, um aluno de graduação, eu fico orgulhoso dele. Mas eu sei que aquela música não é grande coisa. Eu só sei, mas ele fez sucesso, isso é alguma coisa. Então, assim, a gente separar um pouco o que seria uma arte canônica que realmente vai nos impactar. Da expressão só de um tempo, da expressão de uma pessoa, que é legítima. Agora, quando a gente vai falar de educação, ou daquilo que a gente deveria ter afinco para nos fazer melhor, a gente vai ter que falar de um cânon mais consistente. É o próximo slide aí. Arte, cânon e educação. Ó, dessa forma, a cultura cria critérios coletivos para desenvolver o que seria uma arte canônica em cada tempo. Então, cada tempo tem sua arte e seu cânon. Esses critérios invariavelmente incluem sinceridade da expressão humana, alta qualidade técnica e alto grau de compreensão da realidade, além de uma reflexão honesta sobre a condição moral humana. Então a arte ela tem que trazer essas coisas todas, ó. Ela tem que ter uma técnica refinada, o melhor que se possa ter. Então, por exemplo, se eu for fazer uma pintura, por mais que eu seja um cara, vou dizer assim, ele é artista, ele é sensível, ele viu muita arte. Cara, eu não sei pintar, caramba. Não estudei. Mas esquece. A outra coisa, então a minha técnica em pintura é pífia. Eu passei 20 anos da minha vida estudando violão, cara. Pô, não vou pintar, entendeu? Não dá pra levar a sério minha pintura. Um alto grau de compreensão da realidade. A arte precisa ter o pé na realidade. Ela não pode ser uma coisa... Tomei um chá de cogumelo, entendeu? Santo Daime, fiz um negócio cabuloso. Nem eu entendo. Esquece, isso aí não é arte. Então são esses critérios, o Schaeffer vai colocar isso, viu? Esses critérios eu tomei mais do Schaeffer do que outro lugar. E o Schaeffer é um cara que vai partir do Doiver para construir, né? Doiver, Huckmacher, para construir uma visão aí de arte. Aí, assim, ó, além de você ter um pé com a realidade, um pé com o métier do como fazer, você tem que ter uma reflexão honesta sobre a condição humana, condição moral. A arte traz essa possibilidade, né, de você se olhar, eu tô falando. Ela vai trazer isso, se ela não trouxer, difícil, é o menino chorando. Aqui não dá pra levar a sério, entendeu? Então, assim, ó, essas obras canônicas são legítimos representantes da inventividade e inteligência humanas, e quanto mais nos aprofundamos nelas, mais aprendemos sobre a nossa própria humanidade. Então, você pegar uma grande obra, eu terminei agora o Grande Sertão Veredas. Ah, que delícia, cara. Ah, porque sofri meses, porque são 600 páginas. É um conto de 600... Linguagem esquisita, né? Uma linguagem fora do padrão falado, uma reconstrução do português mais maravilhosa. Então, assim, ela te faz pensar sobre como que era aquilo, quem que era o Diadorim, por que o Diadorim fez aquilo. E, cara, é um negócio muito profundo, tem as reflexões do caboclo lá, do Riobaldo. Então, assim, ó, esse tipo de coisa... Ou então você pega uma Sinfonia de Mahler. Se vocês não ouviram a Nona Sinfonia de Mahler, ouçam a Nona Sinfonia de Mahler.
A coisa assim. E ele vai ter texto lá que vai falar do, por exemplo, do Apocalipse cristão. Ele é judeu, né? Mas ele fala do Apocalipse do ponto de vista cristão, ele está esperando o Apocalipse. E fala do presença feminina, uma sinfonia maravilhosa, de 1h20. Tem texto, né? Uma sinfonia com texto. Então, assim, ó. Volta lá, Davi, que eu não acabei lá, não, velho. Obrigado. Essas obras canônicas, elas permitem que você aprenda com elas, porque elas são muito comprimidas, tem muita verdade comprimida ali. O cara gastou muito tempo e ele tinha muita técnica para construir aquilo. Agora, se você vai comparar isso com um troço VaptVupt que o cara fez na internet, galinha pintadinha, puta, aí acabou, né? Acabou. Então, assim, eu queria dizer, claro, que você pode aprender com qualquer coisa, você pode aprender com a folhinha que tá na parede lá, que tem no calendário, mas as obras de arte canônicas têm mais recursos, é por isso que elas entram pro cano. Você vira as costas pro cano ocidental, fala, mas que cano é esse? Cara, pega um livro de história da música, pega um livro de história da arte, tá lá o cano, história da literatura brasileira, não precisa falar muito. Ah, não, porque eu quero ler um autor maldito, que agora apareceu aqui na Moreninha. É um cara que ninguém conhece ainda, mas ele tem uma literatura super legal, só que o português é meio diferente. Fala, vai plantar batata, meu. Entendeu? Esse é o ponto. Para a educação, você pode até querer conhecer, né? Mas para a educação, não. Então, assim, o cânon é essa coisa muito bem feita, muito sintética, que tem muito potencial de educação. Agora sim, Davi, podemos mudar de tela. Obrigado, Davi. Só que o nosso tempo, ele vai entender a arte, essa apreciação que você vai fazer dos objetos belos, como uma coisa de entretenimento. Então vamos me divertir. Você vai ouvir uma música, você não vai querer entender, parar para entender, ouvir 10 vezes para você entender a estrutura musical, relação com o texto. Aí você vai se divertir com nada, cara. Você põe lá, cara, é um incenso. Não tem linguagem, não tem mais nada. Então, assim, isso. Por quê? Porque a nossa visão de arte, ela está muito ligada ao que o Scruton chamaria de vício. O vício é aquele prazer que você liga quando você quiser. Então, assim, o mais fácil é a pornografia com o sexo, né? Pornografia liga o sexo quando ela quer. Esse é um tipo de relação da pornografia com o corpo. Mas, assim, um filme, você liga lá e ele te dá um monte de adrenalina, assim, rápida. Todo mundo gosta, fica feliz. E aquele clima que se dá a epopeia das grandes tragédias que vão sendo construídos, aquilo é muito chato. Ou da ópera, né? Então, assim, as grandes construções emocionais, intelectuais, que trazem muitos elementos, elas ficaram para fora. Aí você fala, mas que gente é brasileiro? Você não viu a sua história do seu país, né? Eu tô falando, tem muita coisa pra gente ver aqui. Nosso país é riquíssimo. Então, assim, ó, na Idade Média, as pessoas levavam isso a sério. Você pega grandes obras aí, por exemplo, com iluminuras, a Capela Sistina, por exemplo. Então, assim, são coisas que você vê que foi gasto muito tempo nelas para se tornar objetos artísticos, e as pessoas paravam um tempo para tentar entender. E aí, depois das gerações, soneto de Shakespeare, cara, você passa 300 anos para entender aquele negócio. Gente em cima, por quê? Porque tem muita consistência. Então, ó, hoje, os objetos têm que agradar num sentido próximo do vício, prazer rápido e fácil. Enquanto o grande cânon exige esforço. Assim, o entretenimento exige menos esforço, permite momentos de lazer e mais prazer. Cara, tudo que todo mundo quer. Já a arte canônica, quando avaliada seriamente, permite crescimento intelectual, moral e ético, e por isso deve ser o objeto central da educação. Bom, essa é uma defesa minha, eu acho que a área de educação perde muito. Vamos virar o último slide aí, Davi, que é o seguinte, situação atual. A arte é igual a entretenimento. Então, ligando prazer, tá valendo. A arte bela é a que me dá prazer, não interessa mais nada. Não, eu não gosto disso aí. Não gosto, credo, o cara nem parou para ver. Então, assim, ó, a escola, ela prefere objetos mais fáceis a partir do argumento didático. Falando, as crianças não vão entender, os jovens não vão entender. Então, agora a gente não lê mais Machado de Assis. A gente está lendo um quadrinho que conta a história do Dom Casmurro. Cara, matou a obra. Ele vai contar a história, mas aí captura, aí já facilita, né? A gente já diz que ela traiu mesmo, porque sabe como é? As pessoas traem mesmo. Fala, cara, acabou com a obra do Machado, né? Do Casmurro, é porque você fica pensando se traiu ou não, entendeu? Então, assim, ó, a estrutura, a linguagem, morre tudo.
Aí, assim, aí não é arte, meu. Aí é só para cumprir tabela. E aí o cano é mal compreendido e mal usado. Assim, eu vou dizer uma coisa bonita, né? João 1, João capítulo 1. É lindo. É lindo como construção literária, é lindo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Eita! É uma construção assim, é o que eu tô falando. Num versículo, o cara sintetiza a criação do mundo e o sustentador de todas as coisas. No versículo! É muito grande. É muita compressão poética. A beleza tá aí. Agora, assim, é, outro problema é que os professores, eles não foram treinados para distinguir bom e ruim. Eles sabem que é ruim e eles sentem culpa de dizer que é ruim. Ontem eu estava numa live e uma professora lá do Sul falou: "Ah, eu odeio funk, eu tenho raiva daquilo, mas eles têm direito, né? Minha filha tem direito." Eu falei: "Putz, grila, cara. Putz, é péssima mãe, não sabe nada. Tem direito nenhum, cara, de direito de suicídio. O que tá fazendo, teu filho?" Aí a pessoa tem culpa de dizer que tá ruim. Então, assim, diga, você tem critério, você tem certeza que não é boa para formação, cara, limita aquilo ao máximo. Não é que você vai proibir, porque as pessoas, de certa forma, elas estão sempre livres, né? Agora, assim, ó, por fim, eu queria dizer, nós temos então esse relativismo completo, de que não tem feio e bonito. É melhor não falar disso. Ai, por quê? Porque as pessoas, em algum momento, foram limitadas, elas fizeram alguma coisa, alguém falou que não, elas se sentiram muito mal com isso, agora elas não querem repetir o mesmo erro. Cara, que coisa mais idiota. Aí, assim, ó, o que acontece é que tudo que você vai falar em arte hoje é colocado do ponto de vista sociológico da representação. A representação do sofrido, do humilde, de não sei quem, da periferia. Cara, isso aí não quer dizer nada para a arte. Quem que a arte está representando, isso é irrelevante. O que é relevante é, assim, o que a arte vai dar para o indivíduo, em termos morais, em termos estéticos, em termos éticos, em termos de conhecimento dos outros, de bom relacionamento. Se o cara fica autocentrado, só se alimenta daquilo que está em torno dele, porque ele dá prazer, fica um bicho do mais safado, o cara é egoísta, o cara é egocêntrico. E é essa geração que a gente está formando com a arte. Então, assim, eu acho que se a gente voltasse para os clássicos, vou tomar uma água, vou pedir para o Davi ler um texto, já que do C.S. Lewis, isso aqui mais ou menos é o Scruton, a beleza do Scruton. Ele vai entrar ainda para um outro campo que, assim, ele vai dizer que a arte hoje é feita para dessacralizar, para destruir toda a noção de sagrado. A arte era junto com a noção de sagrado e hoje ela está destruindo toda a noção de sagrado. É o final do livro do Scruton. E aí ele vai falar como no modernismo, os autores modernos chegaram a olhar a beleza como representação de uma natureza, mas de uma natureza decaída. Então a beleza, ela tinha que alcançar a redenção. Ele vai citar lá a Terra Desolada, né, Wasteland, do Eliot, vai citar várias coisas. Eu vejo Villa-Lobos nisso, é uma beleza sofrida, mas é a busca da beleza. A pós-modernidade é essa loucura. Então, assim, ó, a modernidade tem que ser vista com cuidado, porque tem muita gente mau caráter lá, só querendo quebrar o pau também. Loucura. Mas o que eu quero assim, terminar dizendo é que nós precisamos tratar dos nossos critérios, tratar da nossa recepção, ou seja, dos nossos sentidos, treinar tudo isso, porque aí nós vamos poder viver a arte de uma forma plena, da forma como Deus planejou. A beleza, ela vem de Deus. Eu teria alguns textos bíblicos para falar para vocês, onde eu vejo assim uma beleza extrema nas ações de Deus, nas palavras, mas isso talvez ficasse para um segundo momento, mais um EBD mesmo. Aqui eu agradeço a presença de vocês, o interesse, vou pedir para o Davi ler, depois a gente vai fazer uma rodada aí de comentários, tá? Não sei se vocês anotaram. Eu peço desculpa pelos erros de digitação, mas eu montei esse esqueleto de madrugada, porque o Davi foi me trazendo coisa, eu fui lendo, eu tinha coisa aqui, estava lendo, eu acabei montando de madrugada. Mas eu estava com isso na cabeça há muito tempo e eu agradeço a oportunidade de falar para vocês. Pode fechar a apresentação? Por favor, Davi. Aí você lê lá, eu vou só pegar um copo d'água enquanto você lê, tá? Esse texto de C.S. Lewis. Perfeito. Traz um para mim também. Pessoal, eu vou ler aqui o texto, ok? O Lewis, ele vai... isso é um comentário que ele faz sobre apreciação, tá? Não precisamos deixar fluir nossa própria subjetividade em relação aos quadros. Só um momentinho que eu vou fechar uma porta.
Pronto. Acho que vai ficar melhor agora. O pessoal está tendo um jogo de futebol. Bom, voltando ao texto. Não precisamos deixar fluir nossa própria subjetividade em relação aos quadros e fazer dela seu veículo. Devemos deixar de lado tão completamente quanto formos capazes todos os nossos preconceitos, interesses e associações. Devemos dar espaço a Vênus e Marte, Botticelli. Acho que é assim que pronuncia. A crucificação de Cimabue, abrindo mão do nosso próprio espaço. Após o esforço negativo, é o momento do positivo. Devemos usar nossos olhos, devemos olhar, continuar olhando, até que tenhamos visto com certeza o que ali está. Sentamo-nos em frente ao quadro no intuito de que ele nos faça algo e não para que façamos algo com ele. Entregar-se é a primeira demanda que qualquer trabalho de arte nos faz: olhar, escutar e receber. Continuando o texto do Lewis, mas o contrário é, acredito, impossível. Um quadro ruim não pode ser apreciado com aquela recepção plena e disciplinada que os poucos devotam a um quadro bom. Essa percepção aflorou em meu espírito há pouco tempo, quando eu esperava por um ônibus, num ponto próximo a um tapume. Flagrei-me por um minuto ou mais, realmente observando um pôster. A imagem de um rapaz e uma garota, bebendo cerveja num barzinho. Mas o pôster não suportaria de qualquer fato uma análise. Por mais méritos que parecesse possuir à primeira vista, eles diminuiriam com cada segundo de atenção. Os sorrisos se tornariam esgares moldados em cera. A cor era, ou parecia a mim, toleravelmente realista, mas não era de modo algum admirável. Não havia nada na composição que pudesse satisfazer os olhos. O pôster, como um todo, além de abordar um dado tema, não constituía um objeto de prazer. E isso, penso, é o que provavelmente acontece com qualquer quadro ruim, se for realmente examinado. Dessa forma, é inexato dizer que a maioria aprecia quadros ruins. A maioria aprecia as ideias sugeridas por quadros ruins. As pessoas realmente não veem os quadros como eles são. Se o fizessem, não conseguiriam tê-los ao seu lado. Em certo sentido, uma obra ruim nunca é, nem pode ser, de fato, apreciada por alguém. As pessoas não gostam de quadros ruins porque neles os rostos são como os de marionetes. Porque não há verdadeira mobilidade nas linhas que deveriam seguir o movimento. Porque não há vibrações ou graça no conjunto do desenho. Essas falhas são simplesmente invisíveis para eles, assim como a verdadeira face do ursinho de pelúcia é invisível para uma criança emotiva e cheia de imaginação, quando está absorta em sua brincadeira. Ela nem percebe que os olhos são apenas duas contas de vidro. Maravilha, Davi. O que a gente tem aí são dois aspectos da obra de arte, né? Primeiro, existe uma obra mais complexa e profunda, e uma outra menos complexa e menos profunda. Para você poder distinguir, ele fala que você tem que se entregar. Primeiro, você tem que se entregar. Você não consegue dizer que uma coisa não seja profunda antes de experimentá-la. E depois, então existe essa separação, né, de uma obra maior e de uma menor. E o outro ponto é que para você poder apreciar a obra de arte, você não pode, a priori, impingir na obra de arte você.
o seu sujeito, é um antissubjetivismo. Você tem que olhar para a obra e deixar que ela te diga o que ela tem para dizer. Então, antes de você querer entender, porque assim, ó, o que eu vejo hoje, as pessoas olham para as obras de arte, querem procurar luta cultural, luta de não sei o quê. Não, cara, olha de primeiro, olha, depois você sente, você pensa, você vai encontrar um monte de coisa boa para você. É o que ele tá falando, se você for ansioso, depois ele vai falar da música, vai falar que você ouve a melodia desesperadamente, deixa de ouvir a harmonia, deixa de ouvir a estrutura formal, ele vai falar esse mesmo ponto sobre a música. Bom, encerrando aqui, foi um pouquinho mais longo do que eu esperava fazer em menos de 1 hora, fiz em 1h10. Queria abrir para vocês comentarem, perguntarem, enfim, colocarem aí fazerem as colocações pessoais de vocês, discordarem se quiserem, tá? E aí a gente faz isso por 15 minutos e pode encerrar. Ou se vocês quiserem ficar mais, também estou à disposição. Eu vou fazer um convite aqui, ó. A Natália, vou mexer com quem tá quieto. A Natália acabou de voltar lá de Ohio, né? E não é da área de artes. E a gente conversou, acho que talvez pela primeira vez com ela, eu conversei sobre o Plantinga lá nos Estados Unidos, né? Aí entrou com os WhatsApp, ela filmou, ela foi super simpática, filmou o conceito que eu dei lá, umas coisas. Então, Natália, você tem alguma coisa para falar pra gente? O que você achou? Que é fora do seu mundo de pesquisa, né? Oi, realmente, nossa, falando da sua apresentação, eu mostrei o vídeo que eu filmei para todo mundo, inclusive. E eu adorei, nossa, eu tô até agora tentando digerir tudo que eu ouvi, assim, porque, assim, realmente, como você disse, como tá bem fora da minha área, foi muito legal para eu começar a pensar coisas que eu não pensava. Então, nossa, a distinção da arte do prazer para mim foi bem forte, porque todo o meu conceito de beleza, na verdade, foi desfeito hoje. Eu percebi que eu estava bem errada no modo de pensar, então eu estou digerindo ainda tudo que eu ouvi e eu adorei. Acho que eu vou ter um tempo para processar tudo isso. Faz parte. Mas não se autodestrua, não, viu? Deixa eles se colarem devagar. Porque a igreja hoje tem uma leitura sobre arte muito pietista, assim, que vai brotar do pensamento do Lutero sobre música. Você pode colocar qualquer texto em cima de qualquer música que vai dar bom. Cara, não dá bom, entendeu? Foi uma coisa emergencial do Lutero, porque estava muito amarrada, muito religiosa a prática musical de adoração. Mas isso trouxe efeitos negativos a longo prazo, que eu acho que ele não estava prevendo que o troço ia ficar tão longo prazo. Bom, o Marcos abriu aí a câmera. Você quer falar alguma coisa, Marcos? Isso, vamos ouvir o Marcos aí, pessoal. Primeiro, parabéns, Marcelo, pela apresentação. Eu peguei um pouco atrasado, porque eu deixo gravando aqui e daí eu fui tomar café com a minha mulher. E daí aqui em Curitiba tá umas filas gigantes, né, para conseguir comprar qualquer coisa, porque tem poucos lugares abertos, daí a gente demorou mais do que o previsto. Mas eu peguei ali uma boa parte, eu achei bem legal. No ano passado, aqui em Curitiba, né, eu já falei que eu trabalho, eu moro aqui, nós fizemos aqui na nossa igreja um seminário sobre arte e fé, então foi quando mais ou menos eu comecei a curtir mais essa questão de artes. Eu sempre gostei, na verdade, assim, mas estudar um pouco isso, eu tô uns 30 anos atrás do Marcelo, né, que dedicou a vida a isso, né, eu dediquei 1 ano só. Não é bom, pô. Não é bom. Porque eu pratico karatê, né? O karatê é uma arte marcial, tem aspectos estéticos ali. O David também, né? Karateca, raiz aí. Nos katas existem tudo uma questão estética e tal. É bem legal. Um dia eu gostaria até de trabalhar sobre isso, sabe? O aspecto estético do karatê, mas esse dia não é hoje. Tá aberto para falar para nós aqui, mano. Mas esse dia não é hoje. O que eu ia comentar é o seguinte, você falou do Doiverd ali rapidinho, até o ano passado eu estava comentando com o nosso pessoal aqui de Curitiba, né, como que existe um problema nas nossas igrejas em relação ao aspecto estético, né, porque um dos aspectos modais do Doiverd, lá do horizonte de experiência temporal, é o estético, tá?
E a igreja deveria trabalhar com todos os aspectos, né? Trazer redenção a todos. Mas você veja as igrejas hoje em dia, elas são feias. As igrejas são feias. E essas igrejas mais moderninhas, hoje eles pintam todas as paredes de preto, tal. Ou seja, eles tiraram da experiência religiosa do culto, eles tiraram o aspecto estético e deixaram somente o aspecto racional da mensagem. Como se não fizesse parte da tua experiência cristã a estética. Tá? A gente conhece gente que já se converteu vendo quadro. Então Deus trabalha através do aspecto estético. Infelizmente a igreja atual, né, não é um fenômeno só brasileiro, mas é um fenômeno mundial, simplesmente morreu para isso. Eu acho horrível, você vai em umas igrejas aqui em Curitiba, eles pintam tudo de preto, sabe? Eu já sou aquele cara mais tradicional, eu gosto dos vitrais, eu gosto dos negócios, tudo organizado, eu acho bonito. Tá? Mas isso foi uma coisa assim que eu sempre pensei, que a igreja, ela tirou da experiência o aspecto estético. Enquanto nós, como cristãos, nós devemos resgatar e redimir esse aspecto estético, que ele é mais do que simplesmente um prazer que você sente, mas ele tem um ponto mais profundo ali. Ainda sobre o que você falou sobre subjetivismo ali, né? Eu estou lendo esse livro aqui, ó, A Ética da Autenticidade. Eu tenho ele, cara, não li ainda. Ele fala bastante em alguns capítulos, sobre a experiência artística, tá? Em relação à autenticidade. Eu não vou resumir, porque tem coisa que eu não lembro. Eu anoto aqui e depois eu tenho que ficar revendo toda hora até formar bem na cabeça. Mas ele fala uma coisa bem interessante no capítulo que eu acabei de ler, é que, por exemplo, a questão do subjetivismo, nós temos duas formas de trabalhar. Uma é no modo como as coisas são ditas e outra é nos objetivos. A questão de você trazer uma linguagem que seja mais pessoal, assim, da tua experiência, ela não necessariamente é um problema. O T.S. Eliot, que até foi citado, ele fazia isso. Né? Ele é um dos grandes autores modernistas ali da poesia. O problema é quando a gente transforma o objetivo do que a gente está fazendo em algo subjetivo. Que eu acho que esse que é o problema da arte hoje, ou que a gente poderia ou não chamar de arte, pelo que o Marcelo já falou, não é arte, né? Tô fora de ficar carimbando, mas tem coisa que você olha e fala... O Carlos Nogueira, que inclusive eu conheço ele, não sei quantos conhecem, né? Ele escreveu aquele A Arte do Belo. Tudo bem, um cara super tomista e tudo mais, mas ele sempre diz que a arte tem que trabalhar com a beleza. Então, assim, é uma coisa assim que ele diz, a arte tem que ser bela. O problema é que hoje em dia as coisas são feias, mas elas são feias justamente por conta desse subjetivismo no objetivo da arte. Os caras não têm objetivo nenhum. Você não sabe o que eles estão fazendo. Você olha para um negócio e você fala assim, meu Deus, cara, o que isso quer dizer? Sabe? Eu acho que não é um problema você ter alguma outra obra que seja uma expressão ali tua mesmo. O problema é que é tudo. Bom, esse é o meu comentário. Marco, eu te agradeço. Concordo, tá? O que acontece, assim, o mundo da arte, a gente teria que começar a aplicar um pouco mais o que foi dito aqui e talvez desenvolver numa direção que eu não... O Onofre vai falar. Mas assim, que eu não entrei, que é estética, métier. E aí, assim, crise, redenção. Você tem isso em arte o tempo todo. Só que se você só tem crise, é porque você quer apontar para alguma coisa como a tragédia, como o trágico do humano. Não tem problema, tá? Mas você tem que entender que aquilo, ele tem que trazer nele a própria consolação. Tem uma série de programas da TV holandesa que chama O Belo e a Consolação, tá no YouTube. Vale a pena assistir. E um dos mais bonitos é o programa do Jeroen Menuhin, que é um violinista. Né? Eu sempre falo dele porque aquilo me impactou muito. Foi um grande violinista, estreou obra uma atrás da outra, tocava muito bem violino, no final da vida deu entrevista. Então, no final da vida, que ele ficou devendo um pedaço da entrevista e morreu. Então, a entrevista é inacabada. E ele fala, arte moderna, eu estreiei muita coisa de arte moderna, mas ela falta um pouco de consolação.
entendeu? Ele fala, tem muita dor e pouca consolação. Agora, o Scruton, ele vai olhar de um jeito mais pessimista. Ele vai falar, olha, as pessoas querem desacralizar a beleza. Elas querem transformar em profano tudo que tiver de beleza, porque a beleza acusa as falhas morais das pessoas. Esse é o Scruton, catolicão, assim, ele vai... Eu gosto muito. E ele vai mostrar, ó, aqui é desacralização, lá é desacralização. Ó, aí ele vai citar, por exemplo, as barbáries de montagem de Mozart, que a música é super delicada, é super profunda, e o cara faz uma montagem que vai ambientar a ópera num puteiro, desculpa falar assim, entendeu? Aí você fala, cara, pra quê? Aí você vê, eu tava num prédio com pessoal de arte, né? E tinha umas obras de arte, cara, um TCC do menino, ele deixou um monte de carne apodrecendo por 2 semanas, imagina o cheiro. Pra mostrar que o ser humano, né? Eu falei, cara, não mostrando nada. Esquece, eu já sei que vai apodrecer, que maluco. E aí passou, entendeu? É isso. Outro dia eu fui numa outra federal, que eu não vou falar qual é, porque me recebeu com uma orquestra, e a gente ficou lá no alojamento. Aí, cara, o cara pichou o prédio, mas grandão, assim, ó, um prédio de 3 andares, tudo pichado. Eu falei, cara, mas como é que vocês... Eu falei pro segurança, vocês não viram pichar? Ele falou, não, professor, não tem CC. Entendeu? Aí você fala, cara, coisa mais imbecil. Não tem nada, não tem beleza, não tem inteligência, não tem mais nada, meu. Pichou o prédio, enche o meu saco, sabe? Aí, assim, aí as pessoas querem que leve a minha profissão a sério. Não dá. Bom, eu vou deixar o Onof perguntar. Falei muito. Professor Onof, fala com o senhor. Boa tarde a todos e a todas. Marcelo, eu não tive uma formação artística, assim, né? Em termos de escola. Então, foi uma coisa que eu fui aprendendo conforme, mais depois que eu me tornei professor de universidade federal, por questão econômica mesmo, né? Foi aí que eu tive a oportunidade de ir mais no MASP, por exemplo, né? Eu não tive oportunidade de ver uma exposição do Picasso no MoMA, né? MoMA não, MoMA no... Como que chama? Metropolitan? Não, lá em São Paulo mesmo, na Oca. MASP. Não foi no MASP, não, foi na Oca, no Ibirapuera. Isso. Né? O MoMA é que tem uma obra lá que eu acho que não é obra de arte, queria a tua opinião. Essa vai ser a segunda pergunta. Mas a questão foi o seguinte, e quando eu vi a fase cubista dele, né, e particularmente, acho que por estar na frente de um violonista, né, aquela com o violão, confesso que ela me chocou um pouco e eu não consegui ver beleza nenhuma naquilo, certo? Eu precisei ler sobre o cubismo para entender o que é que ele estava querendo representar e poder entender o que é que, aí sim, ver entender o sentido, né, daquilo, né, e realmente poder admirar um quadro. Agora, a pergunta é o seguinte, você não acha que talvez, por uma sociedade, veja, não sou esquerdista assim, não, tá, pessoal? Só algumas coisas eu acho que a nossa sociedade tem desigualdades sérias, na minha opinião, uma delas de educação, certo? Infelizmente, né? Que, digamos assim, não houve um certo, no Brasil, um elitismo demais, digamos assim, na história, digamos assim, de quem tinha esse conhecimento, ao invés de querer falar, poxa, admira comigo, né? Não, peraí, a grande arte é para quem pode, não é para todo mundo, certo? E talvez isso não tenha afastado um pouco as pessoas dessa questão. Segundo, né? Como que eu vou dizer? Eu precisei, né, como eu falei, ver digamos assim, a interpretação de especialista, né, em cubismo, para que pudesse abrir a minha mente para eu poder observar o quadro, certo? Então, de alguma maneira, você precisa, quando você não é da área, né? Por exemplo, o David, eu acho que a gente consegue, né? Nós somos químicos, né? Não sei qual é a parte da química que a
Natália, né, gosta e trabalha também, né, Natália? Vi seus comentários lá no site, no grupo da NBCC, tá legal? Mas a gente enxerga beleza em coisas que talvez a maioria das pessoas não enxerguem, certo? Porque exige um certo treino, digamos assim, para a gente poder enxergar algumas estruturas, enfim, né? E aí é que entra a questão do MoMA, tá legal? Parece que tem uma escultura, eu não tive lá não, certo? Nunca tive nos Estados Unidos, mas que parece que tem uma escultura de uma policial urinando, né? Eu estou vendendo peixe pelo mesmo preço que eu comprei, tá? Estavam elogiando, tá a referência do MoMA lá, né? E inclusive tinha, né, um lugarzinho lá marcado como uma marca, porque o pessoal colocava uma aguinha colorida lá para indicar a urina, né? Sinceramente, para mim não é, certo? No entanto, tem especialistas dizendo que aquilo lá é arte. Você está entendendo? Não sei se está claro para mim, certo? Assim como eu precisei de especialista que me abrisse a mente para a observação de uma coisa realmente artística, tem alguma coisa que pode abrir a mente para que eu veja um negócio desse como arte, pô? Porque, sinceramente, sabe, eu não sei se digamos assim, a arte está em conseguir fazer a representação de um ser humano, tá? Mas eu acho que tinha tanto jeito de fazer outras representações ali que, né? Não sei se foi claro. Obrigadão mais uma vez, Marcelo, e mais uma vez, parabéns, viu? É sempre um prazer te ouvir, né? E estou devendo a mim mesmo, não a você, mas a mim mesmo, ouvir uma apresentação pessoal do violão, viu? Ainda não tive, você já convidou várias vezes, eu nunca tive oportunidade, sempre acontecia alguma coisa. Fazer uma mini aglomeração aqui, Onofre, tá convidado, tá? São duas perguntas, né? É o seguinte, primeiro, a gente tem que entender que a arte é uma disciplina como outra qualquer. Quando eu falei lá no passado, aqui na apresentação, que a gente tem que desenvolver a nossa percepção, que a gente tem que refinar nossos critérios e nossos métodos para a gente entender a arte, pressupõe já que seja um processo contínuo e que a gente vá crescer nessa direção, né? Então, se você vai me perguntar se é muito elitista esperar que o menino do morro ouça a Sinfonia do Mahler, que eu falei, que dura 1 hora e pouco, que é maravilhosa, como crente, você fica extasiado. Mandei o link dela aqui. Tá. Tem uma gravação da USESP, se foi em São Paulo, com um texto. Esse é delicioso. Mas assim, tem certas coisas cuja a compreensão e a apreciação vão acontecer no momento ulterior da vida. Por exemplo, com 15 anos eu não conseguiria ler esse romance do Guimarães Rosa que eu li agora com 40. E da mesma forma na química, você vai ter um conhecido. O Davi tá no doutorado agora, tá mostrando os experimentos que ele está fazendo com o Jamal. Ele foi um rapaz de graduação. A gente vai crescendo. E tem coisas que são de fato para especialistas, ok? Agora tem coisas que não são para coisa alguma, são coisas políticas. Isso existe em todas as áreas, mas nas humanidades existe mais. E na arte, a arte ela dá voz porque você quer pôr voz. Então, quando eu disse lá os critérios da obra artística, ele vem um pouco do lado Schaeffer. Sim, eu acho que a mulher urinando lá no MoMA não é arte, mas um especialista super engajado pode dizer que seja arte. E aí, assim, eu, na hora de fazer o embate, eu prefiro sempre estar com as pessoas que querem me ouvir e não falar com as pessoas que discordam de mim, porque elas já sabem o que elas querem, não tem. Só que, assim, essas pessoas que estão nas direções dos museus, muitas vezes são pessoas, lógico, com a estrutura de poder na mão, mas pessoas que não estão interessadas nessa arte moral que vai trazer desenvolvimento moral para as pessoas. Talvez para essas pessoas o desenvolvimento moral esteja muito mais ligado a um tipo de pensamento de igualdade social com o qual eu posso não concordar. Então, para ele, a moralidade é luta de classes. E para mim,
moralidade é entender o desejo do Criador para o homem. E, nesse caso, nós vivemos uma sociedade, cada um corre para onde pode, entendeu? Eu acho que é aí que o Marcos falou uma coisa interessante. As igrejas deveriam financiar um bom museu de arte sacra, mas não fazem, entendeu? Os católicos fizeram. Você vai, em São Paulo tem museu de arte sacra. Em Minas você encontra vários, né, que vêm desse mundo colonial. Então, assim, eu acho que a gente também reclama bastante, mas a gente poderia tomar determinados caminhos que não tomam. O Mackenzie está aí produzindo teologia e pensamento, porque os presbiterianos acharam que tinha que fazer. E a PUC está aí produzindo também, porque os católicos acharam que tinha que fazer. Eu acho que a gente tem que pensar como ente social, como grupo. Se o cristianismo tem seus valores e são diferentes dos valores do cara que está na frente do MoMA, eu acho que não vale também ficar gritando com o cara do MoMA, entendeu? Eu discordo daquela arte, mas eu acho que ele pode também defender o dele. Agora, quando a gente vai, assim, eu acho que o problema maior, viu, Nof, que me tira o sono, e literalmente me tira o sono, é que você sequestra o futuro da nação quando você diz que não tem certo ou bom ou ruim, ou certo e errado em arte. E que não tem nada a ver esse negócio de desenvolver um critério seu que tem a ver com os seus valores, com os seus princípios, que isso nem existe. Cara, isso é mentira. Porque aí, assim, a arte, eu não falei aqui, mas a gente tem a arte tem um efeito de impactar lá dentro da identidade da pessoa. Cara, aquilo que você ouve vai impregnar tão forte em você que você não vai conseguir tirar fácil, não. Então, assim, ela entra lá no emocional, a música, sobretudo, é muito emotiva. Ela forma personalidade, forma identidade. Então, assim, ó, quando você diz, você não precisa de critério nenhum, cara, é o seguinte, você tira completamente teus filtros, entra o que chegar. E chega chegando. E aí, assim, e os impactos disso são óbvios. Cara, você expor uma criança de 10 anos, a carga erótica que tem num funkão de morro, desse proibidão, cara, degradante, pô. Não dá pra você ouvir com a tua mulher de 40 anos, não dá pra ouvir aquela merda, desculpa falar. Aí os caras vêm e falam, cara, esquece, isso não tem que discutir, isso não tem que ir pra sala de aula. Ah, mas você tem que ver que faz parte da identidade do aluno. Cara, o que você tá comendo no café da manhã, meu? Não é possível, entendeu? Aí o Brasil Paralelo, a Graziela tá falando aqui. O Brasil Paralelo, ali naquele documentário, fala muitas coisas legais. Agora, ele tá vendendo um peixe também, tá? Não é uma coisa assim. O Davi quer falar. Tá bom, Davi, fala. Não, conclui o que você for falar. O que você está falando. Davi tá sem som. Tá com som, mas sem som. Tá me ouvindo? Vocês estão ouvindo, Davi? Não, né? Então, tá. Tá me ouvindo, Marcelo? Não, mas eu vou aí. Tá. O Marcelo vai vir aqui, a gente... Não, era mesmo para falar para você... É quase isso. É só para falar para você finalizar. Quando você finalizar, eu falo. Bom, eu acho que o Marcelo falou um aspecto sobre o funk, e isso é uma coisa muito interessante. Quando você leva o funk para dentro da sala de aula e você quer educar a partir do funk, na verdade o que você está fazendo não a não elevação dessas pessoas a uma condição muito melhor. Entendeu? Por exemplo, o Marcelo falou um pouco aqui sobre rap, punk rock. Esses dias eu fiz ele ouvir criolo, né? Coloquei ele para ouvir criolo. Ele foi lá e ouviu o criolo. E a gente estava discutindo o criolo, nós estávamos discutindo rap. Ele ouviu Sabotagem, né? E também ouviu um pouco de punk rock. Mas a grande questão é o seguinte, o que a gente sempre conversa. Uma coisa é o seu gosto, e isso é a questão formativa, né, da sua história, né, aquilo que te constitui. Outra coisa é a não permissão, que aí é o caso quando isso vai para o campo educacional, é a não permissão da elevação da condição dessas pessoas para uma condição de uma apreciação cultural muito maior. Então, veja, ouvir Wagner é extremamente superior a você ouvir Valesca Popozuda. Entendeu? Eu morei no Rio de Janeiro, e lá no Rio de Janeiro é um pesadelo isso. Qualquer lugar que você vai, tá tocando funk, né? Então, essa é a questão. O problema que eu vejo que sim, é mais complexo quando isso vai para a educação, é a trava que isso coloca, né? De não permitir a elevação da condição do indivíduo. Então, a gente tem que... o trabalho educacional é muito maior em cima disso. Pode falar, Marcos.
Já terminei. Por incrível que pareça, eu fui rápido hoje. Não, eu queria falar o seguinte, a gente falou de funk, essas coisas. Eu acho que o problema da atual em relação à arte é quando você fala assim, né? Você tem determinado grupo e você tem uma série de grupos. Aqui no Brasil, principalmente, que tem um monte de grupos diferentes. E você fala assim, a expressão de cada grupo é válida. Concordo. Cada grupo tem uma forma de se expressar. O problema é quando você fala assim, a forma de cada grupo se expressar tem valor igual. Então daí você pega um funk, daí você pega um funkão lá, que nem a gente está comparando, né? E você fala, isso daqui tem o mesmo valor de um... Não precisamos falar música clássica, vamos pegar um sertanejão, aquele mais... de uns anos atrás, que era bacana, era estudado, o cara tocava um negócio bacana. Você fala, isso daqui são igual. Daí eu falo assim, cara, não é. Não é. Esse daqui, o sertanejo de anos atrás, o cara tinha todos os aspectos que o Schaeffer fala lá no a Arte e a Bíblia, lá que o Marcelo pegou lá. O cara estudava técnica. É um texto muito bom esse daí. Oi? O que você falou? A Arte e a Bíblia é um texto muito bom. Sim. Então, cara, ele estuda a técnica, ele tem questão subjetiva, ele tem a questão que toca no coração, ele tem tudo. Enquanto o outro, o que tem, sabe? É só uma forma do cara se expressar. A gente vai dizer, não, o cara pode se expressar. Só que isso não tem o mesmo valor desse negócio aqui. Isso não pode ter. E isso é exatamente o que eu tentei fazer aqui na apresentação, né? Que você tem coisas que são expressões autênticas, respeito, você pode até pôr na parede, o quadro que meu filho fez, sei lá, o cara quis escrever lá, escreveu, se expressou, leu. Cara, mas no fundo, não é isso que vai mover a humanidade, entendeu? Vai ficar ali. Então... O problema é que quando você fala isso hoje, os grupos se sentem ofendidos. É aí que tá. Você pode dizer, não, cara, é legítima a tua forma de expressão. Só que essa tua expressão falta alguma coisa que as outras vão ter. Você pode pegar isso e transformar isso em algo melhor, que é daí o que o David falou agora há pouco lá, de você evitar que a pessoa ascenda para um grau superior. O cara não precisa, para ser superior, escutar Mozart, escutar Bach. Mas por que ele não pode pegar isso que ele está produzindo, essa produção cultural dele, e colocar algo a mais? Sabe? Tirar isso daí, sabe? Imagina que loucura. O cara pegar a expressão dele e conseguir transformar naquilo em algo de valor. Eu vou te dar um exemplo, assim, do mundo evangélico. O que eu vejo no mundo evangélico é esse erro do Lutero, de que você pode pegar qualquer melodia e tá tudo bem. As melodias, elas carregam afetos. Elas são construídas para carregar afetos. Então, por exemplo, quando você pega um punk rock, ele tem raiva lá, tem ódio. Expressar ódio é ok, a gente pode assistir um filme violento, acho que faz parte, né? Você tem que saber como usar aquilo. Eu não acho que seja lá indecente ouvir punk rock, mas acho que você colocar uma letra de louvor em cima do punk rock e achar que vai dar tudo certo, cara, é muito ódio que você vai despejar em Deus. Caramba, por que esses caras estão fazendo isso? E os caras, não, porque não sei o quê, porque tá bom. Eu me lembro, por exemplo, como é que é? Beatles, Come Together Over Me. Cara, putz, música noturna, sensual. Aí você fala, negócio de pegação mesmo. Agora, isso existe no mundo? Existe no mundo. Você vai colocar isso pra uma criança, cara, ele não vai entender direito. Mas em alguma coisa vai chegar nele. Então, se você vai ligar uma chavinha lá da sexualidade, você pode... Não é que vai... Ele não entende, mas absorve. Ele absorve. Agora, sim, se você... Esse é o Come Together dos Beatles, ele é uma boa construção artística, porque ele consegue ser sexy sem ser vulgar. Ele é só noturno, né? Eu acho inteligente, tá? Eu acho uma obra inteligente. Nesse sentido de expressar esse afeto da sensualidade. Tanto é que ele não é uma coisa explícita a ponto de ofender a moral de uma criança. Talvez ela não entenda, talvez você ligue uma chavinha lá, mas é leve. Agora, bicho, você pega uma coisa mais... Até Rita Lee, velho, é muito, muito explícito. Não é a mesma coisa que você ter uma cena de sexo
implícito numa novela, num filme, e um troço sexo explícito, é diferente, entendeu? Até o Schaeffer fala isso no mesmo livro da Arte e a Bíblia, né? Ele fala que a forma que você está levando a mensagem, ela tem que comportar a mensagem. Isso. Então, por exemplo, ele dá o exemplo do Eliot, né? Que o Eliot modernista, aí quando ele se converte, ele tinha todos os textos, eram uns textos quebrados, o negócio. E você tá lendo lá o Eliot, né, David? Mas depois ele Tô tentando ler um poema por noite. Como tem algumas noites que eu não durmo. Tô brincando. Você vê que muda depois que ele se converte. A mensagem ali muda. Antes ele tenta mostrar um homem quebrado. Então era tudo quebrado, fragmentado os poemas. E depois não. Então eu concordo. Esse é um problema, na verdade, da igreja mesmo. Eles tentam cristianizar muita coisa. Mas nem tudo dá para ser cristianizado. Nem tudo. E, assim, o erro, vamos colocar um erro católico medieval. O erro católico medieval foi querer transformar em sagrada toda a existência. A existência tem seus aspectos mais prosaicos. E a gente pode manter isso funcionando, né? Você não precisa viver como se estivesse na igreja o tempo todo. Esse que é o ponto. Tem coisas que são da vida privada e são da vida privada, entendeu? E Deus coloca os limites interessantes. Ó, irai-vos, não pequeis. Não se põe o sol sobre sua ira. Quer dizer, Deus sabe que tem dia que você vai ficar com o saco cheio, entendeu? Então, assim, essa questão moral de você ter uma sociedade mais rica, com afetos mais humanos, e entendendo o homem como essa instituição tão rica que é criativa e tal, é boa para a arte. A arte fica rica. Se você transforma tudo numa grande igreja, também é difícil, entendeu? Agora, nós deveríamos ter um afeto específico para adoração, que seria muito reverente. E o catolicismo nisso acertou muito. O canto gregoriano é o mais reverente que tem. Mas a gente não suporta aquela paz do canto gregoriano no nosso tempo. Mas é um problema emocional nosso, não é um problema do canto gregoriano. Aquilo lá já passou. Falou, não, meu filho, você que não consegue ficar quieto. Então, assim, nosso culto é muito movimentado e tal. Agora, o homem contemporâneo é assim. É verdade. Agora, nós podemos... Entendeu? Ser mais ricos. Eu acho que poderia ter mais momentos distintos. É isso que eu tô falando. Poderia ter um momento que você dança um bolero. E você dança um bolero. Você fica casado, não pode dançar bolero, vai plantar batata. E aí tem outro momento que você pode ouvir punk rock, você assistir um filme mais pesado, Chuck Norris, sei lá. E tem um outro momento que você vai comer um churrasco e no outro dia você come salada. A gente é muito taxativo nas coisas. A gente podia ser mais rico, menos julgador dos outros. E perguntar mais para Deus o que Ele espera de nós e estar mais em comunhão. Estou falando mais como crente agora. E a música, ela tem... Cara, eu encontro tanta coisa na música. Como eu pesquiso aí, eu tenho mais ou menos 500 anos de repertório no violão. Cara, tem um monte de coisa. Entendeu? Não é só isso, só aquilo. Agora, isso que os caras estão dando para as crianças, meu amigo, isso aí não, você não dá nem pro teu inimigo. Isso que você está ensinando na escola, isso que você está ouvindo no rádio, meu. Cara, como é? Não pode ser, cara. Não pode ser, entendeu? Você pegar uma... Pablo Vittar ganhou o prêmio lá do Multishow de maior cantor do 2019 ou 20. Você fala, cara, mano, é possível. Entendeu? Marcelo, tem um outro aspecto que eu acho que é um critério atual. Café, dona Maria. Não, aqui é água. Mas acabou. Tem uma questão que hoje o nosso critério para definir se algo é bom ou ruim é a quantidade de views. Você coloca no YouTube, quanto mais views o indivíduo tem, né, ou a persona, melhor é a qualidade. Ora, isso é uma coisa tola, porque você está colocando, óbvio que por outro lado também o oposto do que eu vou dizer também é algo um tanto duvidoso. Também não é bom, mas você coloca a definição do bom, do que é verdadeiro ou belo, nas mãos da massa, daquilo que é massificado. Só que o gosto médio das pessoas é bastante baixo. É só o que agrada, entendeu? O oposto cai dentro do que o professor Onofre disse, né, sobre a elitização desse gosto, né? Então, esses critérios, eles têm que estar distintos do que, digamos assim, eles têm que ter uma correspondência na realidade. A gente conversou sobre isso hoje, né? Sobre a questão da realidade. Esses critérios têm que
ter uma correspondência na realidade, e tem que ser algo ontológico, para que isso não caia ou no mau gosto ou no desgosto de uma maioria ou de uma elite, né? E aqui eu queria só ler um trechinho, já se falaram do T.S. Eliot, eu falei os homens ocos aqui, né? Comentei com o Marcelo sobre o peso dessa parte final do Homens Ocos, né? Eu gosto muito desse último trecho, do trecho 5, que aqui ele fala: aqui rondamos a figueira brava, figueira brava, figueira brava. Aqui rondamos a figueira brava, às 5 em ponto da madrugada. Entre a ideia e a realidade, entre o movimento e a ação, tomba a sombra, porque teu é o reino. Entre a concepção e a criação. Eu me perdi aqui agora, peraí. Entre a concepção e a criação, entre a emoção e a reação, tomba a sombra. A vida é muito longa. Entre o desejo e o espasmo, entre a potência e a existência, entre a essência e a descendência, tomba a sombra, porque teu reino, porque teu é, a vida é, porque teu é o. Assim aspira o mundo, assim aspira o mundo, assim aspira o mundo. Não como uma explosão, mas como um suspiro. Nossa. O peso disso, isso é magnífico. Porque tem um poder enorme, né? Contido, né? No indivíduo. Mas assim, Davi, vamos ver se tem uma pergunta final, um comentário final, porque a gente vai bater 2 horas já. Exatamente, pessoal. O que eu queria dizer, viu, Marcos? É assim, ó, se pudesse guardar alguma coisa disso aqui, é que existe uma distinção entre prazer e beleza. Importantíssimo. E que, para você ter beleza, você precisa ter critério. E os teus critérios têm que estar articulados aos teus valores, senão não são teus critérios, são de outros, entendeu? Então, assim, se o cara se diz cristão, ele vai ter valores cristãos para a arte. E o não cristão vai ter os seus valores não cristãos. Por isso eu acho natural que se tenha muita coisa sendo chamada de arte. Mas não consigo entender como justo quando uma universidade pública nega ao cristão pensar como cristão. É uma armadilha, primeiro. Depois, quando um cristão resolve pensar como não cristão, aí eu fico vendo se ele é mesmo cristão ou se ele é tão ingênuo assim. Porque, assim, essa conversa, ela cai nessa questão da limitação da liberdade do indivíduo. A educação limita, A educação fala, não vá por aqui, vá por lá. Mas eu queria por aqui. Não vai, cara. Você vai se lascar. Ah, mas eu queria muito. Aqui em arte você pode até pegar um caminho e dar uma voltinha a mais, não vai morrer. Mas algumas coisas são bem graves. Bom, eu não sei se mais alguém quer falar aqui. Ó, fala, Natália. Eu ia só pedir. Desculpa. Tá muito barulho de festa. Natália e Marlene, vamos lá, meninas, fiquem à vontade. Ai, desculpa, mas é que eu só ia pedir algumas referências de livros para ler a respeito do que foi dito hoje. Ó, tem o Schaeffer, A Arte e a Bíblia, que o pessoal citou aqui. Eu usei um pedacinho. E tem esse aqui, que é a Beleza, do Roger Scruton. Esse aqui é um livro eu vou mandar os links aqui, Marcelo. Tá bom. Eu a Amazon aqui. Pode falar aí que eu vou abrindo aqui. Fala, Marlene. A Marlene está com um problema de conexão. Bom, queridos, então me despeço aí, né? Domingo à noite, daqui a pouco tem culto. Samila, quer falar alguma coisa, Samila? Samila disse, tá show, valeu, Samila. Ó, fico feliz, viu? Professor, vou aproveitar então. Parabéns pela sua palestra, por toda essa roda, né? Eu tinha uma pergunta em relação à arte contemporânea, mas vocês já responderam com toda a discussão. Eu gostaria de perguntar especificamente agora sobre louvor nas igrejas, como uma expressão de arte, vamos dizer assim. O que o senhor acha da questão do louvor espontâneo? Como que o senhor vê isso dentro da arte, da expressão? Uma pergunta muito teológica. De fato, eu vou concordar com todos os pastores sérios do mundo e dizer que o louvor ele tem como condição a santidade do adorador. Então, assim, não existe louvor lindo ou feio que seja louvor se não tiver um santo fazendo. Agora, esse santo ele é justificado pelo sangue de Cristo, pelo arrependimento dele em relação à moral divina perfeita. Então, é o cara que está ali na lida, né?
esse vai adorar. E aí, eu vou colocar para você assim, ó, o único lugar que você tem louvor articulado à beleza no Novo Testamento é em João, quando a Maria coloca aos pés de Jesus aquele vaso que vale, sei lá, um ano de trabalho de um trabalhador braçal. Vamos pensar assim, 12 salários mínimos, vale 12 conto. Ela vai lá, quebra um pote de 12 mil reais em cima de Jesus. E o Judas fala, meu, que absurdo! Por que você vai quebrar um pote de 12 mil no pé de Jesus? Isso é absurdo, podia vender, ó, comprar um monte de cesta básica, não sei o quê. Ela não dá nem bola. Jesus fala, não, o que ela tá fazendo aí, ó, é o prenúncio, ela tá me preparando pro sepulcro. Aí assim, e ele deixa rolar. Agora sim, eu vou te perguntar. Eu acho que o óleo aí, no caso, o perfume, seria, ele representaria o ato, representaria o louvor em si, né? Então, o coração dela, obviamente, era um coração puro, da Maria. Da mesma forma que é condição sine qua non que o adorador tem um coração puro. Agora, ela poderia fazer aquilo com outro líquido? Água. Poderia ir lá com um pote de água, teria o mesmo efeito? Óleo. Qualquer óleo, pega um óleo lá e joga. Pega, outro dia, e aí eu estressei com o pastor e falei, então podia ser qualquer coisa. Ele falou, podia até ser urina. Eu falei, cara, nem sabia. Aí ele ficou chateado, falou, não dá, velho. Porque assim, na verdade, quando você tem essa cena, e ele fala, isso vai ser contado para gerações. Ele fala isso, Jesus, né? Você tem o trabalho de muitas pessoas, muito refinado, que valem muito dinheiro. Se me perguntar o que é isso, para mim, em música, é um coral. Com muitas mentes se aprimorando por muito tempo, que vale dinheiro, vale, entendeu? Vale horas de trabalho de um regente, não sei o quê, para cantar para Deus. Então eu acredito que a qualidade do perfume seja importante para essa história. Mas eu não acho que a qualidade do perfume seja superior ao ato e ao coração daquela moça que derramou o perfume. Porque ela pagou o preço do perfume, entendeu? Então, assim, tem uma questão do preço das coisas que se dá para Deus, elas não podem ser baratas. Esse é um ponto, desde o Abel e Caim deu o melhor, entendeu? Abel deu o melhor. Então, assim, ó, o melhor em arte ele é uma condição, à medida que você supera essa questão da santidade, o próximo passo, a santidade é condição, sine qua non. O próximo passo para você descobrir o que é melhor é humano. É um passo dos critérios de arte. É isso que a gente falou aqui. Então, eu acho que vale muito um coral ensaiar, uma banda ensaiar. Agora, você tem o que é mais próprio e o que é menos próprio, em termos de afetos e sons. Então, assim, ó, a bateria, ela é pro corpo, é música pro corpo. Então, é um instrumento baixo, elétrico, instrumentos muito percussivos. Elas não são próprias para um ar de adoração contemplativo. Que não quer dizer que seja pecado, o violão também não é, o órgão e a voz humana é mais. Então você vê assim, eu acho que o catolicismo medieval acertou mais e o cristianismo antigo acertou mais. Agora, é uma resposta muito ousada, porque parece que eu estou zoando os batera, e não estou, entendeu? Eu acho que a bateria é muito boa para um monte de coisa, mas para adoração ela tem lá suas dificuldades. Tá? Então assim, ó, eu vou me despedir aqui, o pessoal está cansado já, mas é uma pergunta muito boa, sabe? Bom, queridos, obrigado. Davi, eu vou deixar você com as palavras finais, tá? Fechado. Pessoal, muito obrigado a todos, tá? Relembrando que essa fala, né, essa palestra do professor Marcelo foi gravada. Vamos disponibilizar ela no nosso canal do YouTube, tá? Coloca lá CS News Talk, ok? Tamo junto aqui, ó. Então, muito obrigado pela presença de todos, ok? E até a próxima. Na próxima reunião nós vamos ter a Vanessa Belmonte, né? Ela vai falar de afetividade infantil e imaginação, trazer alguma reflexão do Lewis para a questão da afetividade, tá? E é isso daí. Muito obrigado a todos, tenham uma boa noite e bom descanso. Abração!